Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar uma olhada aqui na barra de ferramentas do Excel. A barra de ferramentas é uma coisa que a gente utiliza aí no dia a dia e muitas vezes a gente está tão automático que a gente acaba não utilizando. Ou então, se a gente está iniciando no Excel, a barra de ferramentas ela é o primeiro passo para que a gente possa entender como as leituras de planilhas são feitas, também as formatações e também a modelagem de dados. A ideia é fazer uma introdução básica para que você comece a se familiarizar com os elementos que existem no Excel. Então vamos começar aqui pela página inicial, onde a gente tem alguns comandos da esquerda para a direita. Então à esquerda a gente tem comandos mais voltados a texto, e aí finalizando para a direita comandos mais voltados para classificações, como filtros e etc. Né, aqui eu posso colar, copiar, mas aí a gente vai utilizar sempre os atalhos de Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Aqui a gente tem formato de texto, né? A gente pode escolher a fonte que a gente vai trabalhar. Geralmente, o Excel vem com Calibre, ou a fonte Narrows, ou a fonte Arial como padrão, mas você pode escolher aí entre uma centena de fontes que você preferir para trabalhar, dependendo do que você está trabalhando. Você pode escolher também o tamanho da fonte que você vai escrever. Então, eu vou escrever um teste aqui. Perceba que minha letra está vermelha e com o negrito selecionado. Mas eu posso desselecionar também e mudar aqui a cor das letras, né? Mudar a cor do meu texto. Posso também mudar o fundo da célula. Se eu quiser chamar atenção para essa célula, por exemplo, posso colocar uma cor aqui bem chamativa aí, como um amarelo mesmo. Aí eu tenho algumas funções de formatação de texto, sendo que eu posso colocar esse texto mais para a direita, mais para a esquerda, ou bem centralizado. Quando eu coloco o meu mouse entre as colunas, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho delas, que é o que eu vou fazer aqui para fazer a demonstração de como a gente pode fazer um alinhamento do texto. Então, para a esquerda, para a direita e no centro. Aqui são os recursos que eu posso ter ou não. Essa função é mais utilizada dentro do Word, né? Pessoal que vai escrever, raramente a gente utiliza dentro do Excel. Posso fazer uma mesclagem de células também. E dentro dessa mesclagem eu posso dizer se eu quero fazer um alinhamento para baixo, um alinhamento para cima, ou um alinhamento central, ou até mesmo fazer diversos tipos de inclinações aqui com o meu texto. Se eu quero girar ele para baixo, para cima, se eu quero deixar ele na diagonal. Tudo isso é possível aqui dentro do Excel. Para tirar a mesclagem de células, basta selecionar o intervalo que está mesclado, que no meu caso aqui, quando eu clico em teste, ele já mostra que são as colunas de B até a E. Clico aqui e clico novamente na célula de mesclagem para conseguir tirar ela aqui e conseguir voltar a ter acesso às minhas células também. Eu posso colocar as bordas nessas células, se eu preferir, então logo abaixo aqui de onde você coloca o tamanho da fonte, você tem diversas bordas para selecionar. Então, se eu quiser selecionar todas as bordas, eu já começo a enxergar um formato de tabela aqui para mim. Sobre números, e aí texto, mas falando sobre números, né? Eu tenho diversas opções aqui. O Excel ele já tem alguns botões na faixa rápida de opções, como por exemplo, formato contábil de número, né? Que é o formato do dinheiro. Perceba que eu cliquei aqui e na minha coluna B ele mostrou um monte de hashtags. Isso acontece porque o número é muito grande, ele não mostra esse intervalo. Aí basta eu colocar o meu mouse aqui entre as colunas, dar 2 cliques, para enxergar aqui o valor total colocado nessa célula. Posso tirar o valor contábil também e mudar aqui, por exemplo, para um formato geral. E aí ele volta para o meu formato normal, formato de número. Posso colocar em formato de moeda, posso colocar em formato de data, de hora, de porcentagem e mais uma infinidade de formatos de número que nós vamos explorar ao longo dos nossos vídeos. Posso começar a criar uma formatação condicional para a tabela, criando regras de realce de células. Então, por exemplo, se uma célula for menor do que 1, eu quero que ela seja vermelha. Tudo isso é possível aqui dentro, com a gente criando regras de realce de células. A gente pode fazer regras com escalas de cor, escalas de semáforo, e mais outras coisas que nós vamos explorar também. Mas não é o nosso objetivo nesse momento, então vamos prosseguir aqui para o próximo tópico, que é o tópico inserir. E aí aqui já tem formatações um pouco mais avançadas, né, que são tabelas dinâmicas, recomendações de tabelas dinâmicas, que raramente existem recomendações boas aí, mas às vezes ele acerta, mas o ideal é a gente montar de fato quando a gente quer uma tabela dinâmica, formulários, ilustrações, checkbox que a gente pode inserir e é muito útil para formulários, por exemplo, tipos de gráficos diferentes, linhas e colunas, segmentações de dados, que são filtros um pouco mais avançados.
Então a gente já começa a acessar uma área em que a gente começa de fato a criar uma modelagem de dados. O layout da página é muito bom a gente entender o layout da página quando a gente for trabalhar muito com impressão. Então, às vezes, a gente tem uma planilha muito grande, que ocupa muito espaço aqui da sua folha, e você acaba não conseguindo visualizar eh, qual o seu formato de impressão ideal. E aí, quando você vai imprimir, a folha ela sai toda desformatada, né? Sai com página quebrada, ela sai faltando colunas, ou sai de um tamanho que você não consegue enxergar nada. Então, a gente vai aprender a visualizar como que a gente formata aqui, como a gente consegue imprimir títulos também. Aí tem a aba de fórmulas. A gente tem fórmulas muito simples aqui, fórmulas também avançadas. Aí a gente vai ter vídeos também dedicados para falar sobre fórmulas. E também vídeos para falar sobre a integração entre Excel e Python, que a gente vai ter em aulas mais avançadas. Dados, que serve de fato para a gente fazer modelagem de dados, conseguir fazer queries, conseguir entender intervalo de dados e fazer também exportações, por exemplo, para o Power BI. A gente consegue também adicionar filtros aqui, que é muito importante para a gente, né? O filtro ele é essencial para você fazer qualquer tipo de análise de dados, seja se você quer ordenar do menor para o maior, se você quer filtrar apenas um intervalo de dados, filtrar apenas um formato de data, ou até mesmo filtrar até uma única data. Né? E aí depende muito do tipo de tabela que você está trabalhando. Mas independente do tipo de tabela, o filtro ali é essencial para que a gente possa conseguir avançar no Excel. Tem a aba de revisão, que ela consegue revisar diversos tipos de ortografia para a gente, e também ela consegue verificar tipos de acessibilidade para a gente conseguir criar mais integração no Excel. A gente consegue fazer comentários e proteger planilha também, proteger pasta de trabalho. A gente consegue proteger células da planilha, o que é muito bom quando mais de uma pessoa mexe na planilha, você não quer que essa pessoa mexa nas fórmulas, porque isso pode desformatar toda a planilha, e aí você vai ter um trabalhão para conseguir desenvolver aquilo novamente. Tem a aba de exibir, a gente tem algumas coisas aqui, né? A gente pode exibir ou não as linhas de grade. Então, quando a gente for fazer apresentações de dados, gráficos, é sempre interessante a gente tirar as linhas de grade, mas quando a gente está trabalhando aqui no Excel, aí é uma particularidade minha, eu prefiro visualizar as linhas de grade. Você pode se adaptar de outro formato, né? Da maneira como você preferir. Aí eu tenho a aba de automatização. É, a automatização do Excel ela é feita em VBA. Ou você pode gravar macros, né, que é gravar os movimentos do mouse e quando você roda aquilo, ele vai repetir essa situação que você fez. O VBA é muito antigo, né? Ele é dos anos 80 ali. Já há muito tempo o VBA ele não avança. Mesmo assim, a gente vai dar uma olhadinha em VBA, mas hoje a gente também vai dar uma olhadinha em alguns passos mais avançados de programação que a gente consegue ter integração com Excel, como Python e SQL. E a aba desenvolvedor, que é uma aba que você ativa nas opções, e ela mostra para você justamente a parte de macros, você consegue importar XML, CSV, e também fazer um Visual Basic ali, né, um database. Tá bom, turma? Sobre a barra de ferramentas do Excel, hoje era isso que a gente ia ver. Espero que vocês se familiarizem aí com os dados mostrados nos demais parágrafos, e eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram ou tiveram dúvidas, podem deixar um comentário aqui no vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.